pessoal, estamos aqui para mais um episódio do PSC Cast e hoje a gente vai dar continuidade a um tema que a gente vinha falando na semana passada. Mas hoje o nosso foco é mercado de trabalho. Isso, pessoal. Hoje nós temos aqui conosco a doutora Natália, que é psicóloga, consultora em diversidade e inclusão e em saúde mental corporativa. E a gente vai falar sobre a inclusão da pessoa com autismo no mercado de trabalho e também dos seus tutores. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Meninas não, mulheres, né? É uma honra estar com vocês, é uma alegria falar sobre diversidade e inclusão e também sobre pessoas autistas, né? Que é um tema que eu tenho muito carinho e muito cuidado em falar. Eu tenho uma afilhada que é autista, não verbal, então a gente vê na prática ali também como que é essa vivência, né? E falar sobre isso para mim é muito especial. Muito obrigada, Natália. Felizes demais de receber aqui, tá? Natália, fala pra gente, o autismo, ele é uma pauta comum quando a gente fala de diversidade nas empresas? Não, ele não é uma pauta tão comum. Agora que a gente está começando a trabalhar diversidade e inclusão, muitas empresas já trabalham diversidade e inclusão, mas trabalham muito a temática de pessoas com deficiência, mas não entra tanto na pessoa autista. Então, acaba que programas mais voltados para pessoas autistas tá nos programas relacionados à neurodiversidade, que aí entra dislexia, descalculia, TDAH, disgrafia. E aí, às vezes, tem algumas empresas, mas são a maioria multinacionais, empresas maiores, empresas aqui no sul de Minas. Nós estamos no sul de Minas, a gente tem uma dificuldade de ver essas pautas, né, esses programas de diversidade instalados. Então, a gente tem uma temática extremamente necessária, extremamente importante, só que pouco trabalhada. A gente fala que quando a gente conversa de diversidade e inclusão, precisa ter intencionalidade, precisa ter intenção. Então, precisa ter uma pessoa ali na empresa específica, seja o RH ou um setor, o núcleo de diversidade, para trabalhar essa temática. E muitas empresas não têm, né, esse setor para olhar essas pessoas. Então, existem várias pessoas autistas no ambiente de trabalho que não são ali acolhidas, trabalhadas da forma que deveria. E quando, né, qual que é o cenário quando nós falamos dos tutores? Que não necessariamente, né, eles não são autistas, mas eles vivem isso, eles têm essa jornada em casa. Qual que é o cenário atual? Bom, é um desafio muito grande, né, para os pais ou cuidadores de pessoas autistas, porque tem a sobrecarga emocional, porque no dia a dia lidar, né, porque o autismo tem vários níveis, né, nível 1, nível 2, nível 3, e cada nível tem uma demanda ali, né, a pessoa autista vai demandar ali mais cuidado às vezes, então os pais às vezes têm que levar no fonoaudiólogo, no psicólogo, no psicopedagogo, e aí qual que é o tempo, né, porque a jornada de trabalho é 8 horas, 9 horas, ainda tem o trânsito, então às vezes fica difícil dele sair do trabalho para cuidar também dos filhos ou das filhas com autismo. Então, o que a gente vê muitas vezes é as mães, ou os pais, ou os cuidadores ir para o caminho do empreendedorismo, porque aí eles vêem mais flexibilidade, ou empresas com home office, com flexibilidade, que entenda ali, né, a demanda, a rotina, porque é uma rotina mais pesada, né, são várias, às vezes numa semana são várias horas dedicadas a esses cuidados, e aí a pessoa às vezes é uma criança, como é que vai sozinho? Autismo no nível 1, que já é maior de idade, ok, ele consegue ir. Mas mesmo se for no nível 1 mais menor de idade, às vezes não consegue ir sem os pais. Às vezes não consegue ser atendido sem os pais ou os cuidadores. Então é extremamente importante a gente pensar sobre isso, assim, como que as empresas também podem construir políticas mais inclusivas, né? De repente de liberação, né, com atestado, ou né, entendendo ali a demanda desses cuidadores, porque é uma demanda muito grande e acaba aqui. Como dentro de casa, né, ali nesses cuidados a demanda é exaustiva, muitas vezes eles chegam cansados, né, no trabalho. E aí, onde que fica a produtividade? Como é que fica a entrega dessas pessoas, né, que estão cansadas? Porque às vezes elas não estão desanimadas do trabalho, elas não estão entregando porque tá com uma dificuldade no trabalho, é uma dificuldade em casa. Então, o que a empresa pode fazer para facilitar ali esse processo, né? Então, aí vai muito de encontro com políticas mesmo inclusivas organizacionais. Então você entende, Natália, que esses são os principais desafios, esse reingresso no mercado de trabalho, a manutenção no mercado de trabalho, você entende que esses são os principais desafios?
É. E quando a gente fala não incluir no mercado de trabalho, se for, né, a inclusão de uma pessoa autista, o mercado de trabalho hoje não está preparado, né? Não só como para receber essas pessoas autistas, mas pessoas com deficiência em geral, né? Muitas vezes o básico que está na legislação, né? Que é a acessibilidade, ter uma rampa. Tem empresa que não tem rampa, né? Tem um banheiro inclusivo. Então, e o autismo é um espectro, né? Então tem várias características. Todo autista é igual, não existe isso é um preconceito. Então, cada pessoa autista tá ali de alguma forma, é de algum jeito. Então, tem alguns que têm dificuldade na comunicação, né? Uma comunicação mais limitada. Tem autista não verbal, que não fala. Então, por exemplo, no mercado de trabalho, quando eu vou fazer uma avaliação de desempenho, como é que eu vou colocar lá para uma pessoa autista avaliação de comunicação? Sendo que, né, uma das características dele é a pouca comunicação. Veja bem, é uma característica. Porque às vezes a gente acha que todo mundo tem que falar o tempo todo, que todo mundo tem que saber se comunicar. E às vezes ele não sabe se comunicar, mas ele escreve super bem. Mas ele analisa super bem. Ele presta atenção em cada detalhe que muitas vezes eu não vou perceber, né? Então, entender as características, essas peculiaridades, né, de cada um, e ver no mercado de trabalho como que pode fazer para incluir. Porque a inclusão é muitas vezes isso. Porque colocar para dentro, gente, é fácil, né? Muitas vezes é muito fácil entrar na empresa, mas permanecer na empresa é difícil, fora os preconceitos. Então a empresa precisa trabalhar com a liderança, né? Assim, como é que a liderança vai saber lidar com essas pessoas autistas chegando no mercado de trabalho? Ele vai entender o jeito da pessoa? Ah, a pessoa não deu bom dia. Receba bom dia de outra pessoa, fala bom dia você pra você mesmo, porque às vezes a pessoa não vai, não é porque ela não quer, né? É uma característica dela, é o jeito dela de comunicação muitas vezes. Então, entender ali a demanda da pessoa autista, qual que é a característica e se adaptar. E não tem como a empresa falar assim, ó, para pessoas autistas, então a gente só não vai trabalhar a comunicação com eles. Não. Cada pessoa autista é de um jeito. Você vai conhecer pessoas autistas que se comunicam muito bem, mas não pode escutar barulho. Então, às vezes, ela vai precisar ficar numa sala quando precisar fazer, né, qualquer outra coisa, um relatório. Então, às vezes, ela vai precisar de uma sala quieta para ela conseguir trabalhar. Porque com barulho ela não vai conseguir trabalhar. E como que a empresa vai proporcionar isso? Ela tem essa sala? Ela tem esse acolhimento, né? Ela pensa sobre isso? Porque se a gente não pensar, vou até dar um exemplo de uma pessoa com deficiência, que ela uma vez falou assim pra mim, aí eu perguntei pra ela, na verdade, né, o que você acha que precisa melhorar nesse ambiente para ser um ambiente mais inclusivo pra você? E aí ela disse que ela era cadeirante, é cadeirante ainda, e ela estava na sala de aula e as pessoas deixavam mochilas do lado, então ela tinha dificuldade de passar. Eu nunca pensaria que ela me falaria que a primeira dificuldade dela era isso, que era passar entre as carteiras e ficava muito colada. Outra dificuldade é quando ela ia no banheiro, o sabonete estava muito alto, então ela não conseguia pegar o sabonete para lavar as mãos. Isso para nós, né, que não somos uma pessoa com deficiência, a gente não pensa. Então é super necessário a gente entrar, né, quando a gente entra nessa pauta, escutar essas pessoas, né, as pessoas com deficiência, as pessoas autistas, o que elas precisam. A gente não tem que desenhar nada para elas, a gente precisa escutá-las e ver o que realmente elas precisam para o dia a dia, o que é necessidade delas, o que elas precisam ali na hora para executar o que elas precisam executar. Então, assim, eu acho que parar de querer fazer muito, sabe? Querer fazer tudo sem escutar quem realmente importa, né? Que são essas pessoas que estão precisando de adaptação. E assim, essa preocupação, é claro que ela é humanitária, né? Nós sabemos, mas ela não é só humanitária, não é mesmo? Então, conta pra gente um pouquinho, por que as empresas deveriam se preocupar com essa pauta? Primeiramente, a empresa precisa entender que quando a gente fala de diversidade e inclusão, não é social, não é, nossa, tadinho, eu vou cuidar das pessoas em vulnerabilidade, eu vou cuidar dos grupos subrepresentados. Eu quero que todas as pessoas entendam que diversidade e inclusão, ESG, é estratégia corporativa. Quanto mais a gente trabalha a diversidade, quanto mais a gente trabalha as pessoas, os grupos, né, subrepresentados, mais produtividade a gente vai ter nessas empresas. Porque as empresas estão cheias de pessoas autistas, de pessoas com deficiência, de pessoas negras, de pessoas da comunidade LGBT,
de pessoas com 60 a mais. Então, essas pessoas compõem as empresas e elas precisam ser olhadas, elas precisam ser acolhidas. As empresas precisam ter uma política de diversidade e inclusão, né? Ali não é só quando tiver uma data simbólica, né? No dia do autismo, no dia da deficiência, no dia da consciência negra, para conseguir trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. Precisa ser algo constante. Precisa ser uma pauta intencional, né? Precisa ter alguém ali cuidando dessas questões, porque normalmente as empresas não vão olhar. A gente não vai receber normalmente currículo de pessoas autistas ali. Não vai. Por quê? Preconceito, elas acham que não vai se encaixar, né? As empresas ali não têm o preparo. Então, se a gente faz, né, de repente, uma vaga afirmativa para pessoas com deficiência, faz uma chamada para pessoas autistas, elas vão primeiro se sentir acolhidas, né? Sentir escutadas, sentir ouvidas. Então, nós precisamos trabalhar muito, né? Com os empresários, com o RH, que essa temática é uma estratégia corporativa. Então, a gente trabalhando a diversidade vai ter mais produtividade. Com produtividade, a gente tem mais rentabilidade nas empresas, né? Então, a gente está falando de dinheiro na mesa. A gente não está falando só do social, né? E isso impacta no ambiente de trabalho. O clima organizacional, isso vai impactar o sentimento de bem-estar, o trabalho em equipe, porque a partir do momento que eu conecto as pessoas ali, que são pessoas diferentes, no mesmo ambiente, e um começa a compartilhar e entender a dor da outra pessoa, a empatia ela vai crescer, a unidade ela vai crescer. E trabalho em equipe também entrega mais produtividade e mais dinheiro. Natália, que banquete de sabedoria. Muito obrigada pela sua participação com a gente, Natália. A gente espera te receber aqui outras vezes pra gente compartilhar juntos. e trocar um pouco mais, viu? Com Muito certeza. obrigada. Fico Sem feliz. dúvida. Você foi falando, eu já fui pensando em outras pautas aqui que a gente pode conversar e que eu acho importantíssimo. E assim, nós vamos te convidar. Pode deixar. Será um prazer estarei aqui com vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.